Olá, estamos de volta com mais um Dia a Dia com o Evangelho. Hoje, dando continuidade aos estudos do capítulo 11, com o tema A Caridade para com os Criminosos. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, se expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens. Vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: podes salvá-lo, salva-o. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Essa questão é muito capciosa, porque nos leva a uma resposta de bate-pronto, a nos respondermos que não, que o julgamento que fazemos daquele nosso irmão ser um malfeitor ou um benfeitor fará com que tenhamos uma ação de uma forma ou de outra em decorrência desse julgamento que fazemos. E o que o Cristo nos pede é justamente isso, a reflexão é muito mais ampla. Não é simplesmente colocar a nossa vida em risco por uma pessoa de má conduta. Não, não é apenas isso. Mas se faríamos por um nosso irmão, por que não fazer por aquele que fizemos esse julgamento? Então Cristo nos pediu, não julgueis para que não fôssemos julgados, né? E com a severidade em que julguemos, nós também seremos julgados. Então, independente dos julgamentos que fazemos com relação às atitudes, às ações dos nossos irmãos, se estiver ao nosso alcance fazer o bem, se estiver ao nosso alcance, como o Evangelho nos colocou, salvar a vida do nosso irmão, vamos procurar fazer do fundo do coração, nos colocar em ação, independente do julgamento que fazemos dessa pessoa. É assim que Jesus nos pede para agir.